Nona sessão extraordinária 2023. 1º de junho de 2023. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Alice Veríssimo, presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Coloco em votação as atas da 15ª sessão ordinária e 8ª sessão extraordinária realizadas no dia 29 de maio de 2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada por todos os vereadores. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto em pauta. Projeto de Lei número 65 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alterações no Código de Posturas do município de Amparo, na forma que especifica. O projeto de lei contém emenda. Emenda número 29 de 2023 ao projeto de lei número 65 de 2023, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que acresce disposição ao projeto de lei número 65 de 2023, na forma que especifica. A emenda está em discussão. Poderia ler a justificativa, por gentileza? Depois eu explico. O artigo 2º do projeto de lei número 65 de 2023 revoga os incisos 2º e 5º do caput do artigo 229 do Código de Posturas, passando a permitir a ocupação diária do passeio público com a utilização de mesas e cadeiras. O artigo 174 do Código de Posturas estabelece norma para o comerciante fixo utilizar o espaço público contendo a seguinte redação. Artigo 174. Com a autorização da Prefeitura Municipal e mediante pagamento de preço público, os estabelecimentos comerciais poderão ocupar com vasos, mesas, cadeiras, bancos ou propagandas parte do passeio correspondente à testada do edifício, desde que reste livre para circulação pública uma faixa de passeio com largura mínima de 90 centímetros, devidamente demarcada no solo. Já para o ambulante, não há esse regramento. Assim, visando dar o mesmo tratamento a esses comerciantes e reservando o espaço necessário ao trânsito de pedestres, entendemos a necessidade da apresentação desta medida. Em razão disso, peço aos nobres pares a aprovação desta emenda. Vereador Elson Batista da Silva. Presidente, Pois não, pastor. quando eu estava lendo o projeto, eu vi que não havia nenhuma regra para isso. E hoje a gente passa nas calçadas, a calçada é passeio público, é onde o pedestre passa. E coloca a mesa e não deixa nenhum espaço para o cidadão comum, não dá, né? Aí, conversando com o doutor Júlio e também com o doutor Rogério, falei, não, precisa colocar uma regra, senão os pedestres vão ir por meio da rua, né? E como é que faz? Atropela alguém no meio da rua, o direito está sendo lesado do pedestre. Então eu pedi para fazer essa emenda, pelo menos 90 centímetros, dá para um cadeirante passar, alguém passar, mas que a prefeitura também fiscalize, né? Porque quem aluga um imóvel, ele sabe que o local que ele vai alugar é aquele ambiente fechado. A prefeitura hoje está dando esse espaço para fora para eles poderem utilizar, que já não era para ser dado, mas como está dando, não vamos deixar de fora os pedestres, senão nós vamos pôr o povo na rua
e o comércio fica até dentro da calçada. Então, por isso, eu fiz essa emenda e peço que os nobres pares votem favorável. Obrigado. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. A emenda do vereador Pastor Elson foi aprovada por todos os vereadores. Passamos então ao projeto de lei 65/2023. O projeto está em discussão. Quem quer falar alguma coisa? Seria possível... Isso, a justificativa, senhor presidente. Senhores vereadores, incluso remeto à análise e aprovação desta colenda Câmara Legislativa, projeto de lei que dispõe sobre alterações no Código de Posturas do município de Amparo, na forma que especifica. A presente propositura visa alterar o Código de Posturas do município de Amparo, tendo em vista a necessidade de adequar o fornecimento de licenças para o funcionamento de jogos ou outros eventos ruidosos em locais próximos a hospitais, casas de saúde ou maternidade em que ocorra o internamento de pacientes para tratamento. Tal medida objetiva coibir inadequações perante a lei, que em alguns pontos não permite atividades que, do ponto de vista urbanístico, poderiam ser permitidos ou permissíveis. Além disso, o projeto de lei tem por objetivo revogar os incisos 2º e 5º do caput e o inciso 7º do parágrafo único do artigo 229 do Código de Posturas do município, tendo em vista adequações às novas formas de comércio e à figura do microempreendedor individual. Convicto de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar a sua valiosa colaboração no seu encaminhamento, tendo em vista a importância da matéria. O projeto está em discussão. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho importante, presidente, quando o pessoal está falando muito do circo, né? Mas ele está ali ao lado do AME, ali não tem paciente internado. Eu acho que é importante a gente fazer isso aí, porque senão daqui a pouco você não pode ter diversão nenhuma na cidade, né? Uma coisa é perto de um hospital que tem paciente, depende também a distância. Outra coisa ao lado do AME ou qualquer outro lugar, de repente tem ali uma UBS, ela não fica um paciente internado. Então, se não pôr uma regra nisso, nós ficamos em situação difícil, né? Pelo menos assim, dá um parâmetro até para quem vem vir para a cidade, né? Porque quando se trata de saúde, se falou só saúde, generalizou. Aí não tem como mudar. Então, eu acho importante o que está sendo feito. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Vereadora Alice? Até porque não há no município tantos espaços, né, possíveis de instalar um circo, um parque de diversões, outras atividades que vão proporcionar lazer para os munícipes. Então, se existe esse espaço e o impedimento era essa questão, né, de incomodar os pacientes que estão internados, eu acho que é plausível a mudança, né, como o pastor ressaltou, aquele espaço ao lado do AME, visto que no AME o atendimento é em horário, né, comercial, não tem pacientes internados, e no caso o funcionamento de um circo, os horários de espetáculos não irão atrapalhar o funcionamento
do centro de atendimento. Então, continue a também discussão. Concordo. Ah, não, desculpa. Continue a discussão, projeto. É só também lembrar que da questão dos ambulantes também, né? O pastor fez aí a questão, acho que é questão de justiça também, né? Da mesma forma que dá tratamento para o comerciante, tem que dar também para o ambulante, né? E também a gente tinha a questão que eu estava vendo aqui, que irá também, nessa mudança, vai permitir ao ambulante também ocupar os passeios públicos, né? Na questão das calçadas, e inclusive na questão de bebida alcoólica, né? Que o ambulante, pelo Código de Postura, ele é proibido de vender. E hoje a gente sabe que é difícil. Por exemplo, assim, aí tem lá festival da cachaça, festival do inverno. Pelo Código de Postura, não poderia ter a barraquinha lá vendendo. Entendeu? Então, só os comerciantes. Isso. Então não poderia. O Código de Postura, então, está atualizando essa parte também. Só para completar o que foi falado aqui. Tá bom? Podemos votar então? Eu queria pedir depois a dispensa da redação final da minha emenda, né? O projeto de lei está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. O vereador, então, requer a dispensa da redação final. Requerimento de dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento para a dispensa da redação final foi aprovado por todos os vereadores. Sem mais, então, convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 5 de junho de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão extraordinária.